Esse podcast vai render. Bruno, esqueci a pergunta que eu fiz pra você quando eu te chamei de Felipe. É porque na hora, como você falou Felipe, eu achei que era pra ele, aí eu não prestei atenção. Caramba. Tá, lembrei. Hum. Bruno, questão de fofoca. Quando chega alguma coisa pra você, você dá uma filtrada. Se for de algum conhecido, você vai ligar, vai perguntar. Ou você vai lá e. Não, pergunto. Assim, a gente tem que. O comunicador, o jornalista, tem que ter um cuidado, né? Uma Uhum, ética de poder levar a informação correta. E nem tudo são cliques, né? Like, comentários, engajamento. Né? A gente tem que saber que também existem pessoas. Aconteceu aí o caso da Clara Castanho que vazou nessa notícia aí que é totalmente desumana. E assim, eu acho que tem que ter uma ética, tem que ter um respeito, né, pela pessoa, pela família da pessoa também, né? Às vezes chega muita coisa, assim, as pessoas mandam muito até por direct, né? Mas a gente precisa de provas uhum, para trazer esse tipo de informação. Então, assim, todas as minhas entrevistas, a entrevista que eu tenho mais visualizada, inclusive no Talk Show, que é com o filho adotivo, um dos filhos adotivos da Flor de Lis, eu tive contato com a delegada do caso, sabe? Eu busquei, sim, todas as informações possíveis para poder trazer, porque a gente está falando de um crime, né? De uma mulher, uma pastora, missionária, deputada, que mandou matar o marido e que fazia rituais satânicos dentro da casa, que frequentava casa de swing. Não que frequentar casa de swing não é crime, né? Mas para quem se diz uma mulher de Deus, né, que os adúlteros, né, as prostitutas, os gays vão, né, para o inferno, ela deveria, ela assim, não condiz com a postura de uma líder religiosa, né? É uhum. a mesma coisa que uma freira participar de uma suruba. E ali, na verdade, assim, é uma história que eu nunca comprei, eu nunca acreditei nessa história. Mas Certo. infelizmente a gente vive num país que as pessoas são muito limitadas e fantasiam, né? As pessoas vendem histórias mentirosas, testemunhos mentirosos, né? E o povo, às vezes, na carência, na cegueira espiritual ou na cegueira da burrice mesmo, compram, acreditam naquela coisa do tipo, ai, morreu e ressuscitou. Ai, tem 55 filhos, mora dentro de casa. Gente, isso é humanamente impossível, né? A gente parando pra pensar, não sei se você é pai, mas eu tenho um filho, então assim, às vezes eu surto com um só, Uhum, que já vale por 10. Você imagina um casal com 55 dentro de casa e dando conta desses 55 filhos, uhum. sabe? A gente não tá falando de uma instituição onde tem pessoas preparadas para cuidarem dessas crianças, adolescentes e jovens. A gente tá falando de um casal. E a mulher ainda é cantora gospel, pastora, missionária, deputada federal, né? Era, né? Ainda Foi tinha, caçada. ainda tinha tempo para frequentar casa de swing, fazer troca de casal, né? Transava com os filhos adotivos. É uma história linda, né? É o povo da moral e bons costumes, os conservadores. É um exemplo lindo nesse Brasil, gente. Olha, vou te Eu contar. acho que toda informação que chega, o Bruno, ele filtra, ele pesquisa, vai Uhum, atrás. É óbvio que quando é alguém que tem muito contato, às vezes a pessoa pede, não fala sobre isso agora, espera um pouco. Isso faz uhum. parte, entendeu? É, depois eu não estou no momento, depois eu falo sobre isso. Então, assim, faz parte do você ter um relacionamento com as pessoas que ele entrevista e que também porque ele entrevista e eu dirijo. Então, Uhum. ele acaba tendo um contato com toda essa galera e acaba respeitando sempre. E eu tenho um cuidado muito grande também, às vezes, por exemplo, do convidado, o artista, enfim, o político, a figura que eu estou entrevistando, de repente tocar num determinado assunto, eu não quero falar sobre isso, a gente tem Certo. aquele cuidado de filtrar, sabe? Uhum, Porque a proposta do talk show é querer que as pessoas venham sim da entrevista, queiram da entrevista. Você tem um podcast, então você quer que as pessoas venham sim. sem medo, né? E Uhum. não que tenham medo de falar, ele vai perguntar isso, eu posso, né? Porque hoje em dia tem a questão do cancelamento, então eu tenho muito esse cuidado também, né? Do caso que você citou, da Clara Castanho. Uhum. Eu como telespectador, né? Quando apareceu pra mim a primeira vez, né? Que foi naquela noite, eu vi que o Léo Dias postou, né?
provavelmente, que nem ele falou, ele já tinha a informação antes, mas não quis postar. Uhum. Mas aí provavelmente vazou por algum outro jornalista, né? Tinha um outro jornalista que vazou. Isso. É, isso. balde- E aí ele viu que o jornalista vazou, ele começou a fazer vários stories de todas as informações que ele tinha. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu achei totalmente desumano. Totalmente desumano. Eu achei não. Assim, pra mim é totalmente desumano. Eu acho que ele, como jornalista, ele deveria respeitar ali, no caso, independente dela ser uma atriz, uma figura pública, sabe? É uma mãe que gerou um filho, né? E, e resolveu dar pra adoção, né? O que eu não vejo nenhum crime nisso, porque é melhor dar pra adoção do que maltratar ou até sacrificar a criança lá na frente. Enfim, ela deu pra adoção. Ela não abortou, não quis abortar, teve a geração, ficou na gestação, né, oculta, sem ninguém saber, não podia vazar essa informação. Então, assim, foi muito desrespeitoso todos os envolvidos. Pra mim, foram muito, assim, sem ética. Todos eles. Todos eles. É aquela coisa, né? Naquele mesmo mês, a gente teve uma criança que engravidou e que a juíza lá do Sul não queria que ela abortasse, pedia para levar até o final da gravidez para poder dar o filho para uma família adotiva. Isso causou uma comoção muito grande, até porque envolvia uma criança. Duas, no caso. Duas. Três. Muita gente até hoje não sabe Três, que o porque pai tem 13 anos. Então, eram 3 crianças, né? A menina, o menino e o bebê que estava sendo Sim, gerado. sim. Então, ali devia ter um consenso de uma proteção geral. E aí a população inteira falou, principalmente a grande parte da mídia, disse assim, poxa, que absurdo, mas que bom. Então, assim, a proposta que absurda a proposta da juíza nesse caso. Aí você tem uma outra adolescente, a Clara, ela já tá jovem, mas ela tem uma carinha de neném, que tentou fazer o mais certo possível para que agradaria qualquer pessoa. Correto. Ela se protegeu, ela protegeu a criança, levou a gravidez até o fim, e eu entendo, porque quando você dá à luz a um bebê, você pode desenvolver um amor ali naquele momento, e aí você precisa se separar. Então eu entendo que no parto mesmo ela disse, não quero ter contato, não sei o quê, para proteger a criança. E ela fez isso, eu fico imaginando, poxa, ela não foi abortar. Ela procurou famílias adotivas, ela fez uma adoção direta, ou seja, ela teve todo um cuidado que ela nem precisaria ter. Correto. Ela poderia ter ido para a mídia e dizer, eu fui estuprada ou não, e abortasse, porque a lei dá esse direito. E aí você tem algumas pessoas por clique, não só vazando essa história que diz muito, infringe, porque existem algumas coisas que você não deve ultrapassar. Existe uma linha de moral que não vale a pena, sabe? Nós já vivemos num mundo muito ruim, muito podre. As pessoas cancelam à toa, elas pregam um pudorismo que elas não vivem. Já é um mundo muito mau. Então, assim, eu acho que sim, tem um limite para qualquer coisa. Não bastasse contar essa história, se vaza depois os dados da criança, o hospital, peso, idade, hora. Sabe, isso foi cruel demais.